Fala pessoal, muito boa noite, sejam muito bem-vindos a mais um Papo de Trader. Vamos hoje falar sobre um assunto importante, mais um deles, né? Boa noite, Marcos, meu irmão Marcos. Boa noite, Marcelo, Marcelão, Timerlô, Cris, Jesus, Carol, a Dani, a Vânia, boa noite, Vânia, Pedrão, Renata, Tiago, Cássia, Lê, Renata, boa noite a todos, pessoal. Do meu irmão Dr. Rossetti, Rodrigo Melo, meu irmão, olha aí, o Yosef. Boa noite, pessoal, boa noite, Vivi, boa noite, meu irmão Paulo, boa noite, pessoal. Primeiramente, Tony, boa noite, meu irmão Tony, Carol, boa noite, Débora, Kaká, Tiago Forato, praticamente conterrâneo aí. Ah, moleque, Sandra, Valga, quem era o Coringa? Ah, a Lid. Boa noite, pessoal. Coringa, adivinha que era o Coringa? Olha, do Coringa foi legal, hein, galera? Nossa, pessoal ali foi firme no Gui. Depois viram o Gui lá tirando a foto no fundo. Falaram, não, o Gui tá lá no fundo tirando a foto, não é o Gui. Pessoal, aquilo lá, velho, é pra mostrar pra vocês como, né, os detalhes são importantes, né? Mas que ao mesmo tempo, como o excesso de informação confunde. É, duas coisas, tá? Olha só que interessante, dá pra gente tirar uma grande lição dessa brincadeira de hoje, né? Quem é o cara que tá comigo toda hora, todo dia, né? Praticamente não, há mais de 2 décadas, né? É meu irmão, né? Guilherme, Guizão. Beijo pro meu irmão Zanfelice. E era muito provável, né, que numa brincadeira ali, aquilo era aniversário do Arthur. E aí a gente fez uma simulação, né, porque ele era bem criancinha, ele ainda acreditava em super-herói. E a gente fez uma brincadeira, apareceu o Coringa no meio da festa, eu entrei com o carro no meio do buffet, foi uma salseira, uma palhaçada do caramba, foi engraçado demais. E adivinha que eu ia chamar, né? Pra fazer essa brincadeira, essa extrapolia. É, o pessoal ficou na dúvida, mas ó que engraçado, é o Guizão mesmo. Coringa era o Guizão, acertou quem falou que o Coringa era o Guizão. Só que tem um cara lá no fundo que parece muito o Guilherme, só que não é ele, né? Então é parecido, mas não é. Não era o Guilherme lá no fundo. O Guilherme estava com a roupa do Coringa. É, não era meu pai não. Não era meu pai não, era o Guizão mesmo. Então, pessoal, é isso, né? Às vezes a gente vai firme no negócio, pela lógica, aí começa a parar, né? Já começa a rolar uma dúvida, e aí, né? Mas é como no trade, né? A ideia é, se você já estudou, quem já conhece a história, né? Já conhece a amizade, já conhece tudo, né? Já chutou forte porque com convicção, né? É porque ali dificilmente não seria o Gui, né? Mas é isso, pessoal. Olha, eu quero deixar aqui um recado importantíssimo, tá? Importantíssimo para todos, que é o seguinte: para não deixar o Instagram muito extenso também, né? E ao mesmo tempo valorizar o pessoal da mentoria, do maestria, né? E a gente decidiu colocar aqui, né, só alguns trechos mesmo desses papos. E muitas vezes os mentorados e os maestros, pô, não pude assistir e tal. Então, eu acho que é muito justo a gente criar isso de uma forma organizada para que vire um material importante dentro da nossa plataforma Maestria. Então,
as gravações elas ficarão lá dentro da plataforma Maestria, guardadas com muito carinho e para que a gente possa comentar, escrever abaixo, como na plataforma a gente consegue interagir, né? Acho muito legal, os alunos mesmo nas análises já comentam os pontos mais importantes, muitas vezes, né, do que foi falado. Então acredito que vai ser legal, até fica a dica aí para a galera que interage mais lá no Maestria, né, colocar lá os pontos mais importantes de cada papo de trader, para a gente discutir isso e virar um material rico dentro da nossa plataforma, para que mais pessoas aí que vão chegar depois de vocês possam adquirir esse conhecimento e que a gente possa enriquecer ainda mais a nossa querida plataforma Maestria, certo, pessoal? E aí favorece a galera também que por um motivo ou outro não pôde, né, assistir aí, então vai ficar lá no Maestria, certo? Então não ficará mais gravado aqui no Instagram, ficará dentro da nossa plataforma Maestria para que possa consultar aí sem moderação, beleza? Recado dado aí, galera. Que bom, corações voando, isso é um sinal positivo. Gratidão, Rony, meu irmão. Gratidão, que bom que vocês gostaram. Eu disse, né, que tem bastante coisa engatilhada, eu tô até um pouco mais quieto esses dias, que eu tô estudando, vendo algumas coisas legais e já tinha bastante coisa que eu comecei um pouco de cada coisa e não terminei. Fui fazendo na vontade ali, no momento de cada coisa. E agora eu pretendo finalizar isso para liberar esse material para vocês, inclusive de alta performance, né? Aquele módulo. Eu venho testando, sendo cobaia de tudo. E Jesus, não fique chateado, né, pessoal? Que pena não, é só estar aqui que vai assistir, certo? Então fica tranquilo que quem tiver por aqui vai assistir normal, né? A gente só tá falando da gravação mesmo para deixar isso arquivado, né? E valorizar o pessoal também que tá aí dentro, né, da plataforma com a gente, acreditando full no projeto, certo? Então, galera, tá para sair mais coisas aí, tá? Quando eu fico um pouco mais quieto, pode ter certeza que é a hora que eu tô mais concentrado aqui para buscar, né, trazer mais conteúdo para vocês e absorvendo conteúdo novo também, porque senão, né, falar a mesma coisa toda hora não tem graça, beleza? Que bom, Jesus, que bom que você ficou feliz aí. Pessoal, então vamos lá. Até acho que eu tô um pouco mais calmo hoje, que eu meditei bastante antes de fazer, fiz uns intervalos, fiz umas 4 meditações aqui de meia hora, assim, com intervalinhos de 5 minutos. Foi bem interessante para a gente falar sobre esse assunto de hoje, tá? Que eu até fiz uma cola, né? Normalmente eu não costumo escrever, mas eu achei o assunto bem importante. E até vou consultar aqui se for o caso para não esquecer nada, porque tem uns pontos aqui que eu acho que é bem interessante aqui a gente discutir. Saída do flow, né? Saída do fluxo. Esse é o nosso tema, tá? Pessoal, tá bom aí? Vocês estão me ouvindo bem? Que eu fazendo barulho eu não entendi. Se tá ruim para vocês ou tá dando para ouvir normal? Se estiver legal, vocês me dão feedback aí. Tá beleza? Então tá bom. Fechou. Que bom. Obrigado, Dani. Gratidão. Valeu. Que bom. Então vamos lá, pessoal. Vocês já repararam uma coisa que acontece, né? Para mim aqui, olhando, é bem curioso, né? Porque, por exemplo, olhando os grupos, por exemplo, de mentoria, que é onde eu consigo ver o trade dos alunos e tal, é curioso que muitas vezes a gente conhece a particularidade de cada um, o momento de cada um. A gente sabe que tem pessoas que estão no momento de um pouco mais de experiência, outros menos, normal pelo tempo no processo, né? Absolutamente normal. E pelo óbvio, né? É mais provável que as pessoas com mais tempo tenham um desempenho melhor, né? Essa é a lógica, né?
se todos estão estudando de forma parecida, com a mesma intensidade, a lógica é que todos somos capazes, né? Ninguém é melhor que ninguém, então é mais uma questão de esforço e dedicação. E muitas vezes o que eu percebo é uma situação bem atípica, uma situação engraçada, não atípica, uma situação diferente, que é o seguinte, olha que louco, às vezes um cara com bastante experiência, que já conseguiu períodos maravilhosos no mercado, de repente esse cara começa a errar vários trades. E aí você vê, tipo, num dia, por exemplo, um iniciante, né? Ô, meu irmão Mura, vai, aproveita, o meu irmão Mura tá na bodas dele lá, bodas de prata, manda um abraço, vai jantar com a patroa aí, vai ficar gravado pra você no Maestria, meu irmão. Fique em paz. Vou até travar os comentários aqui a pedido do Nicolas. Mas Mura, jante gostoso aí. Aproveita esse momento maravilhoso. Não deixa eu ficar aí na mesa, não. Depois você vai me ver lá no Maestria gravado, tá? Pode ficar em paz, que eu já até pedi pro Guizão gravar pra gente aqui, pra não ter erro. Então, ó, vamos lá. Depois eu volto, tá, pessoal, com os comentários. Então é o seguinte, beleza, que bom. Eu adoro ver esses coraçõezinhos para entender se eu tô acertando ou se eu tô errando aqui, vambora. Então, galera, é engraçado isso, né? Porque você fala, cara, olha hoje, né? Um dia tranquilo, um dia, né? Um exemplo, né? Não tô falando nem de hoje em específico. Um dia tranquilo e, porra, o cara menos experiente fez um lindo game. E o cara experiente, tipo, errou 2 operações. No outro dia, mesma coisa. Caramba, né? Que coisa. Às vezes, dando o próprio exemplo, eu mesmo. Já teve dias de eu tomar stop, tomar um loss e olhar pro trade de vocês e ver um gain. Tudo certo, né? Mas não é curioso isso, se a gente for pensar? Porque pela lógica, né? Eu não deveria errar nenhum trade, né? Se for pensar assim, né? Tipo, pô, porque você tá ensinando a galera, você tem mais tempo, né? Pela lógica, mas não é, né? Vou explicar por que não, né? Não tem nada a ver isso. Mas deveria ser impecável o negócio. Mas por que não é, né? Porra, o cara já estudou a técnica pra caralho, que nem aqui. Tô falando agora da minha pessoa, tá? Estudou muito a técnica, tá ensinando, chegou num ponto em que está ensinando a técnica com propriedade e tudo mais. E por quê? Por que que o cara errou e o aluno que entrou ali vai fazer 3 meses acertou o trade, né? E ainda tô falando de um trade legítimo, né? Não tô falando de sorte, não. Tipo, comprou em qualquer lugar e foi. Pessoal, muito importante, tá? Eu quero que vocês se lembrem aí, que vocês busquem sempre pensar nisso, tá? Tudo que a gente fala, por exemplo, lá no Maestria, ou aqui agora, já que é uma gravação aqui no Maestria, a gente tá falando, né? Todo e qualquer tipo de entrada, ela tá baseada no quê? Na força, né? Nós somos traders que buscamos o momento da força, nós somos scalpers. Nós estamos buscando prever segundos, prever milésimos de segundos às vezes, né? A gente só está buscando a continuação ali da força por mais um pouquinho. Então, o objetivo, a busca de qualquer operação, pense sempre nisso, tá? Porque às vezes isso é uma coisa tão óbvia que passa batido. O que a gente está esperando em fase 2, fase 3? A gente está esperando a volta da força. A gente está esperando o momento em que o mercado agita novamente para dar aquela entrada. E por que às vezes um novato percebe isso e um veterano, né, no caso, né, não? Por quê? Por que isso acontece? Pela saída do fluxo, né? Pela falta de... E aí eu até coloquei lá, né, na falta de presença. Aquilo era um rascunho, tá? Falta de presença, cara. Tudo começa, tá? A saída do flow, ela começa em um dia qualquer,
né? Você tá numa sequência muito boa, em determinado dia você comete um erro, né? Para quem não está travado em operações e tal, que chega num ponto, num nível de overtrade, que é muitas operações, acaba perdendo muito mais do que pode, né? Acaba que isso causa um trauma, tá? Mas primeiro eu quero falar o seguinte com você: o que leva, né, o cara a sair do fluxo? Então eu fiquei refletindo sobre coisas que já me tiraram do fluxo, as principais, tá? Uma coisa que eu percebi, que é uma coisa que passa assim, como se fosse inofensiva, mas não é, tá? É uma internet com delay, cara, tá? Uma internet com delay, ela é capaz de fazer um grande estrago. Por quê? Porque se você percebe o delay, né? Se você percebe o delay, e esse delay você vai perceber, por exemplo, num timer do candle. Tipo, os segundos estão contando, de repente dos 56, né? Ele pula para os 53. E aí você fala, tá estranho, né? Você sente aquela travadinha do candle. Você fala, meu, tá esquisito isso, certo? Então, isso já é uma coisa que já está sugerindo, né, que o seu computador, ou muito provavelmente a maioria das vezes a internet, não está legal, tá? E isso pode acontecer naquela entrada que você ia fazer, né? E aí você, por falta de segurança, não faz a entrada, e aí era uma entrada boa, e aí você sente que foi prejudicado, você sente que perdeu um trade por um motivo que está além do seu poder ali, né? Porque você controla, né, as suas emoções, as suas atitudes, mas você não controla às vezes a internet que resolveu dar problema ali naquele momento. Eu já fiz cagadas, tá? Por causa disso. Internet com delay. Então, eu até coloquei assim, isso você percebe através do travamento na construção das barras e percebe também através, né, dos segundos aí do candle time, tá? Eu considero que nesse momento você entrou no risco, tá? E isso, né, se você está com falta de presença, você acabou de assinar seu atestado de óbito naquele dia, né? Tá morto, porque vai fazer cagada uma atrás da outra. Então tudo tá baseado, pessoal, olha que interessante isso, eu fiquei refletindo bastante sobre isso, né? Por isso que eu preciso ficar um pouco mais quieto para poder chegar nessas conclusões, analisar com calma. Isso não é assim, é uma coisa simples, mas não estava tão bem, não estava com tanta luz assim quanto eu imaginava, né? Que tá tudo ligado à falta de presença mesmo, né? Outro ponto importante, tá? Dentro das possíveis causas, alimentação ruim ou fome, tá? Eu já percebi, já comentei também, eu tô fazendo um resumo que isso é um material que vai ficar aí para todos sempre, se Deus quiser. Então, eu quero que você que está aí escutando isso, né, que você preste muita atenção nesses detalhes, porque eles são importantíssimos, tá? Importantíssimos. Alimentação ruim, exemplo, eu já percebi que eu preciso de um pouco de carboidrato, tá? Tipo assim, do momento que eu acordo, eu gosto de castanha, então eu tenho aqui um pote de castanha de caju, castanha do Pará e nozes, né? Eu não ia falar, eu vou colocar isso no Auto Performance, que são coisas, né, que eu até não comentei, mas eu vou especificar melhor. E eu bebo água, né, que é o lance da dieta dos Grace lá. Primeira coisa, beber água para deixar o sistema funcionar. Então acordou, bebe água, tal, né? E aí eu vou dar uma embaçada, ler alguma coisa, ver as coisas aqui e tal. E aí deixo isso rodando, o sistema funcionando. E aí eu gosto dessas castanhas e tal. Já aconteceu, por exemplo, de terminar, de comer, daí, né, eu como isso depois que eu faço esse treino de 20 minutos, tá? E aí eu percebi já que sem
sem tipo um açúcar assim, um açúcar que eu falo, sem tipo um whey ou a kombucha lá que eu tomo e tal, parece que a minha cabeça não tá funcionando da mesma forma. Então, presta atenção na alimentação. Cada um vai funcionar de um jeito. Eu já conversei com o pessoal, né? Não tem uma receita exata. Cada organismo vai funcionar de uma forma. O importante é você perceber se tem algum tipo de zonzeira, né? De falta de... Até coloquei falta... O problema de tudo isso que vai desencadear no quê? Na falta de sentimento da realidade. A importância de cada ação tomada, né? Eu percebi também que muitas vezes essas atitudes, essas ações, né? O cara entra numa barra seguida da outra, né? Sem esperar. Muitas vezes ele está fazendo isso de forma meio que inconsciente. Por que num dia ele faz e no outro não? Por que num dia ele faz um trade atrás do outro e fala, nossa, eu não consegui me controlar, fui muito impulsivo hoje, e no outro dia ele faz um trade na fase 1 e outro na fase 3? Por que isso? Né? Se é o mesmo cara, por que ele age diferente se ele está estudando a mesma coisa? Ambiente perturbador, né? Barulho, pessoas próximas andando de você, andando ao seu redor, cara, andando perto de você. Isso é uma coisa que, fode qualquer trader, tá? Você fazendo a operação, olhando para o computador e pessoas passando na sua frente, ou do seu lado, ou atrás de você, né? Barulho. Isso vai te tirar o foco, vai te tirar a concentração do momento de apertar, principalmente numa defesa. Eu já contei histórias de vacilo em defesa, simplesmente pela Zefa estar andando aqui do meu lado, passando atrás de mim, assim, aqui dentro de casa, situações aqui dentro de casa. Por isso que controlar um ambiente ajuda muito, né? E vem aí uma questão importante, né, que acontece bastante com quem está dentro do fluxo. Confiança, né, além do normal, né? O que aproxima a arrogância. Isso faz com que o cara muitas vezes antecipe gatilhos, fazendo entradas até mesmo fora da estratégia, ou atrasando também entradas, né? Então, tudo isso é causado pela falta de presença. Olha que louco. Você pode perceber que você está num ambiente complicado, você pode perceber que você não teve ali condição, né, do seu nível de concentração não foi o suficiente para te isentar daquela situação desafiadora, e isso desencadear, né, numa sequência ruim de operações, né? Então eu tô partindo do princípio agora que todos estão dentro de um sistema seguro como o Sparta, né, onde você está limitado a 3 operações. Eu digo 3 operações. Eu repito, 3 operações e nada mais do que isso, certo? Então, pessoal, tudo isso, tá? Tudo isso é causado pela falta de presença. Então, preste atenção nesses pontos. Anote aí, deixe de um lado, né? Para você prestar atenção que isso pode acontecer. E se isso acontecer, é importante que você esteja percebendo que isso está acontecendo e não que você esteja achando que isso é obra do acaso ou que está passando e você simplesmente se descontrolou e agiu feito um louco, tomou decisões péssimas, né? E você não sabe a origem disso. Você tem que saber o porquê você está tomando decisões ruins, cara. Porque senão a melhora nunca acontece. Você vai ficar eternamente correndo atrás do rabo, tentando entender, achando que seu problema está na terceira vida, na vida de 1712, entendeu? Tipo assim, você vai sempre estar buscando alguma relação com coisas lá de trás, com coisas que muitas vezes, né, podem atrapalhar, mas que tem coisas aqui mais importantes, coisas que eu acredito que existam, né, que você consegue de certa forma perceber e melhorar, tá? Então, resumindo, internet com delay, tome cuidado, né? E você percebe isso através da travamento da construção das barras, alimentação ruim ou fome, fazer trade com fome ou mal alimentado, né? A gente sabe que tem que veja o que faz bem aí para você estar no seu máximo, no seu potencial máximo ali para fazer as escolhas.
ambiente perturbador, barulho, pessoas andando ao redor, confiança além do normal, né? Arrogância mesmo de estar numa sequência boa e achar que agora você adivinha qualquer lado que o mercado vai, né? Levando a tipo, vai subir, vou comprar, não acionou o gatilho, mas eu vou entrar assim mesmo, porque agora eu sou o sabichão, eu sou o fodão, beleza? Então, muito cuidado com isso, tá? Uma coisa que é importante dizer aqui, tá? É que uma sequência ruim, uma sequência de perdas, né? Isso vai desencadear também num sentimento mal, né? Um sentimento ruim, tá? E esse sentimento, ele pode te levar ele pode te deixar meio cego. E o que pode acontecer é que você pode começar a operar de uma forma na qual você desconhece, assim. Você vai falar, quem sou eu? Quem tá fazendo essa merda aí? Né? Por que eu tô fazendo esses trades idiotas? Né? Por que eu tô agindo dessa forma? Então, eu quero te dizer o seguinte, esse sentimento de perda, ainda mais isso começa normalmente num dia de perda maior, né? Então, se isso de certa forma te atingiu, se isso de certa forma meio que te traumatizou, cara, você vai precisar expurgar essa porra, tá? Se você for operar no outro dia com esse sentimento de perda, né, isso pode te levar a tomar outras decisões ruins. Então, o que eu mais vejo acontecer, o cara, teve lá 2 dias ruins, ou 3, né, ou um muito foda, muito ruim, e daí no outro dia, o que acontece? Ele faz um trade e esse trade é uma defesa. Ele faz um segundo trade e esse trade é um gain. Ele tá positivo em tipo 300, 400 pontos. O que ele faz? Ele coloca tudo a perder. Ele vai pro próximo trade, né? Coisa que num flow, né, no fluxo ali no positivo, o cara não faria, né? Porque você tá ganhando 300, 400, 800, 1000, pegou um full, outro dia você ganhou 200, outro dia você ganhou 500, você tá segurando aquela porra, velho, e tá ótimo, né? Porque você vem numa sequência positiva, então olha, mais 400 pontos, porra, maravilha, não vou nem me arriscar, vamos pro próximo dia, pum, mais 700, pô, maravilha, no outro dia, pum, 200 pontos, tá ótimo, vambora, vamos pro próximo, tô ganhando, vambora, tô no fluxo. E aí, por que quando o cara perde, né, aí ele não aceita mais isso? Ele faz um trade e uma defesa, depois faz um gain, ele não quer aceitar aquele resultado menor. E por que ele aceita quando tá ganhando e depois quando tá perdendo ele não quer aceitar? Porque ele tá preso. Ele tá preso nesse sentimento de perda dos dias anteriores. Então, né, isso, né, até coloquei, assim... Já no flow age de forma diferente. Por estar pensando no valor que perdeu, dessa forma, esse resultado pequeno não agrada, fazendo com que o trader se coloque em risco novamente. O que na maioria das vezes faz com que ele termine com um resultado ainda pior, né? Então, porra, você tinha 200, agora você tem menos 500. Tá feliz? Acabou e fechou na sua cara. E agora você vai engolir essa porra, né, a seco. Valeu a pena? Não, né? Mas por que você fez isso? Eu tô tentando te contar por que você faz isso, né? Você não faz isso porque você é um louco, você não faz isso porque você é masoquista, você não faz isso porque você é sei lá, qualquer coisa, entendeu? Qualquer merda que você possa se julgar, né? Você não faz isso. Você faz isso porque essa porra é um padrão do caralho, velho. É um padrão nosso, essa merda, né? Então, às vezes, o aluno chega pra mim, não sei por que eu tô fazendo isso, cara. Eu sei que eu sei qual que é o certo, eu sei o que eu tenho que fazer, mas eu não tô fazendo. Eu falo, caralho. E aí? O que você me fala, né? Fala alguma coisa aí pra mim. E aí eu falo, cara, você tem que buscar, né, agora, voltar pro seu estado. Vem aqui, senta aqui. Você tem que buscar voltar. Ela quer participar comigo aqui. Vai ficar vendo papo de trader com a gente. Você vai ter que voltar a buscar o que te coloca no eixo de novo, velho.
o que te coloca no eixo de novo, porque às vezes até uma pausa, né? Teve algumas situações que eu até conversei com alunos da mentoria, faz uma pausa de uma semana, porque não é normal ficar tomando pau uma semana inteira, 2 semanas inteiras, você não tá bem, né? Você não tá bem. E aí, como é que eu faço? Se tá sendo muito forte, tipo, respeita isso, né? Se é uma coisa leve, você está se sentindo legal, continua, mas pô, você tá se sentindo mal, tá numa sensação ruim, o caramba, vai buscar seu equilíbrio. Vai buscar seu equilíbrio de que forma? Cara, fazendo as coisas que te faz bem, né? Então dá uma maciada aí no seu ego, no bom sentido, te levando para situações em que você se sente feliz, que você se sente bem. E a forma mais simples de fazer isso, pessoal, né, no cotidiano, né, se não dá para você fazer uma super viagem ainda, se não dá para você dar essa descansada, a forma mais eficiente de fazer isso é através, por exemplo, de uma caminhada, né? Através de um exercício físico, através de uma meditação, através de um momento com seus filhos, com as pessoas que você ama, né? Dando risada com seus amigos. Você precisa dar uma cortada, você precisa dar uma bloqueada, né? Nesse sentimento ruim. E aí vem essa origem que eu falo, pô, por que que o iniciante ele tá conseguindo acertar, né? E o veterano tá tendo tanto problema, tá tendo tanta dificuldade em acertar um trade, né? Porque o iniciante ele tá num estado tranquilo, então ele consegue se alinhar ao momento da força do mercado, ele não tá pesado, ele não tá tendo que recuperar nada, né? Ele simplesmente está lá para ganhar. Ele tá lá ganhando, ele tá lá colocando em prática as coisas que ele aprendeu. E aí ele surfa isso de uma forma que quem tá olhando, né, de fora fala, meu, que filha da puta, que esse cara tá fazendo, velho? Que olha, ele tá acertando tudo e eu tô aqui me fodendo, né? Por que que isso acontece? É isso, né? Até o momento em que esse iniciante, isso é falado na literatura, né? Acho que o próprio Mark Douglas comenta sobre isso, eu já vi outros caras comentando, né? Que até chama no mercado lá do canto da sereia e tal, né? O cara tá no fluxo até uma perda mais forte. No momento de uma perda mais forte, ele vai estar sofrendo do mesmo mal que você. Agora ele está começando a criar calos, né? Começando a criar cicatrizes. Aí vem o ponto importante, porque de tudo que a gente está fazendo para proteger o trader ele pode ter cicatrizes e não existe trader sem cicatriz, tá? Mas ele pode evitar os famosos traumas. Ele não precisa ir para UTI, né? Ele não precisa ter um colapso, ele não precisa ter um traumatismo craniano para aprender a lição e voltar para o jogo, né? Isso vai gerar trauma. Então, tudo que a gente fala aqui é para o cara evitar ao máximo, né, de ter um trauma, né? O trauma ele é muito mais complexo. O trauma é quando você quebra uma conta, é quando você perde todo o dinheiro que você tinha. Isso acontece quando você arrisca muito mais do que você pode. Então isso vai gerar um trauma. E o trauma é muito mais complicado. Aí é legal até procurar um profissional mesmo, porque ele vai ter os gatilhos, ele vai ter todo o caminho para que você consiga se libertar disso de uma forma, né, mais tranquila. Aí eu acho que eu não consigo chegar, apesar de ter sofrido algum desses traumas, eu encontrei o meu próprio caminho, né? E esse caminho ele é baseado numa coisa, tá? Se servir essa dica para você, espero que sim. Tomara que você não tenha sofrido nenhum trauma, mas se você sofreu e tá falando, pô, o que que você fez? É esquecer, cara, né? É esquecer. É tipo, na verdade não é esquecer, é tipo superar mesmo, né? É aceitar, porque esquecer soa meio como se estivesse escondendo embaixo do tapete, né? A ideia não é bem essa. A ideia é você entender que aquele problema existiu, né? Aquela perda ela existiu, né? Mas que não adianta mais eu vibrar nessa perda. E quanto mais eu penso nessa perda, mais eu perco, porque eu estou tendo
né, o que eu estou vibrando. Eu tenho mais do que eu estou vibrando. Estou vibrando na perda, então eu tenho mais perda. Então é uma coisa muito, parece uma coisa bem idiota, mas é bem isso mesmo. É por isso que, dependendo da perda, é legal você fazer uma pausa, porque muito provavelmente no dia seguinte você vai, né, uma perda maior, tá, pessoal? Tô falando, não é pra, tomei um loss hoje, então vou fazer uma pausa de uma semana. Não é isso, né? A gente tem que usar o bom senso aqui. Eu tô falando de saída de flow mais grave mesmo, né? Que você percebe que você tá errando, 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 então você fala, meu, o que que eu faço? Então, você pode, né, simplesmente dar um descanso para sua cabeça, para você se sentir melhor e voltar a operar, né? Eu ouvi isso, né, até de um conhecido aí, né, meu, o cara que tem acesso a vários traders aí rentáveis e tudo mais, ele falou, cara, os traders normalmente quando tem é, uma sequência muito ruim e tal, o cara não tá bem, ele tira férias, né? Ele tira férias e é a melhor forma dele voltar para a sequência boa dele. Por quê? Porque o mercado, pessoal, se a gente for entender e buscar, né, a origem de qualquer operação no mercado, de novo, é a busca pela força. É a busca pela força do mercado indo para cima ou do mercado indo para baixo. Seja lá qual for o período operacional, né? Se for de um scalper ou de um position, né? De um holder, o cara precisa adivinhar, né? Adivinhar mesmo. Ele está buscando adivinhar o lado que o mercado vai andar, né? Essa é a aposta do cara, né? Em cima de estratégia, de leitura, de contexto, ele vai buscar adivinhar para que lado o mercado vai rodar, né? Então, se a gente for perceber, se a gente for entender isso, né? Isso tá alinhado, né, com a força, com o fluxo. E quando você está mais tranquilo, quando você está mais em paz, quando você não está ansioso, quando você não está nervoso, quando você não está sob pressão absurda, a pressão existe, né, para todos nós, mas eu estou falando de uma pressão que te prejudica, que te sufoca, pressão excessiva. Quando você não está nesse estado, né, você tá no fluxo, fica muito mais fácil de você se alinhar, de você se alinhar com a força, né? Então veja as nossas operações, o que eu venho falando para vocês no Maestria. Vamos dividir entre as fases. Fase 1, né? Para mim é a que eu mais gosto, é onde sai a maioria dos gains. Então a fase 1 é pura força, pessoal, né? A gente não precisa nem ter o alinhamento perfeito da estratégia, a gente precisa ter a base estratégica. Mas se a gente for observar, é a busca pela força. A gente quer identificar o momento que a força entrou. E quando você está conectado, isso é muito natural. Você faz o trade de uma forma tranquila, como extensão do seu ser. Você entra e vai. Você entra e mergulha, né? É uma coisa tranquila, não é forçado, não é dolorido, não é traumático, não é vou, não vou. Você vai. Vrau. Agora, Ícaro, né, com os meus 11 anos aí no mercado, eu sempre estou nesta condição? Não, né? Às vezes, e eu sinto isso. Agora, a percepção, ela tá num nível muito melhor do que há 11 anos atrás. Acredito que daqui mais 10, 20, 30 ela vai melhorando também, né? Então, eu percebo já logo no início, né? Pode ver, às vezes eu tenho umas entradas um pouco mais arriscadas, né? Mais ousadas, mas eu tô me sentindo no fluxo. Eu fiz a leitura antes, né? Tipo, eu sentei, desde a hora que eu sentei, eu tô me sentindo muito confiante, muito alinhado com o mercado, né? E eu percebi o movimento e eu fui, foda-se, eu tô lá, eu fui levado, eu fui sugado ali pelo movimento, né? E às vezes eu tô ali vendo aquilo e não vai. Quantas pessoas hoje fizeram aquele trade no momento exato, né? Lindo trade, parabéns até para todos que fizeram, né? Naquela black belt, esperaram a volta, como a gente fala no Maestria, né? Porque estava na cara da linha e tudo mais, esperou o momento certo ali de acionar o gatilho e tal, né? E pegou um gain full. Eu não fui, porque não estava ali alinhado ali com o movimento,
né? Peguei ali depois um pouquinho, ainda foi menos de 500 pontos, né? Mas tudo bem, é um gain, sou grato, mas não foi meu melhor dia no mercado, entende o que eu quero dizer? Então, esse alinhamento, essa busca pelo fluxo, por estar bem, né? Ela é importantíssima, certo, traders? Então, qual que é a resolução? Só quero ver aqui se eu não esqueci, né? Porque eu falei, só para a gente concluir o nosso raciocínio aqui da nossa conversa de hoje, tá? Então, ó, o ponto-chave, né? Observe seu comportamento operacional e resultado, e principalmente como se sente, né? Se perceber que está no estado anterior, retome. Eu fiz uma sugestão aqui, tá? Que é uma coisa que o pessoal pergunta muito, questão do lote. E aí, eu tô perdendo, tô num fluxo ruim, eu continuo insistindo no lote. Cara, tem um ditado de mercado, né, que fala, bem antigo, que fala: aumente quando estiver indo bem, reduza quando estiver indo mal, né? Essa é a lógica até do método Ícaro para evolução dos lotes, né? Cara, se você tá num lote grande, percebe, né? Que você tá num lote menor, beleza, você tá ali treinando, lote pequeno, você tá começando e tal. Mas se você já tá num lote maior, e cara, você percebe que você tá errando sem fim, né? Você vai destruir sua conta, meu, é legal que você retroceda, né? De alguma forma. Ou não operando, ou se for operando, né? Que seja aí com um lote menor, né? Até vou colocar isso dentro do Maestria. Eu pensei bastante também para falar isso. Eu fiz uma sugestão de 25%, tá? Operar com 25% do lote original até essa retomada do fluxo. E como você vai entender que você retomou, né, o fluxo? Aqui, ó, coloquei essa máxima, segue a lógica que quando se você está ganhando no flow positivo, segue aumentando, mas quando está perdendo de forma contínua, retroceda para evoluir a técnica e recuperar as forças, né? Por quê? Porque o foco, ele não tem que estar no financeiro nunca, né? Só que com uma sequência de erros, você vai começar a olhar o seu saldo, né? Você vai lá olhar e aquilo vai começar a te assustar. Então, você vai começar a colocar mais foco ainda no financeiro, né? E isso vai te puxar, vai te sugar para dentro, né? Numa espiral negativa, né? Então, assim, o que você faz? Você não vai continuar se esquartejando lá até o fim, até o seu último centavo. O importante é você perceber, né? Acionou o alarme, cara, agora fique esperto, né? Fique esperto e foca de novo no quê? Se você diminuir sua exposição, você, de certa forma, vai tirar um pouco do foco na grana e vai começar a voltar às origens, que é o foco na técnica, né? O dinheiro é consequência de um trade bem feito. Então, se você fizer Se você fizer um trade bem feito, alinhado na técnica, você vai ganhar dinheiro, né? Agora, se você fizer um trade pensando nas suas perdas, pensando no financeiro, você vai perder mais dinheiro. É mais do mesmo. Não é simples assim, pessoal, né? Lógico que na prática, né? Então, concluindo, né? Se você está fora do flow, perceba aqueles pontos importantes que eu comentei no início. Para mim, eles são os pontos fundamentais que você deve equilibrar para ter um operacional, para estar alinhado ali, né? E até coloquei ali a questão do exercício físico, que eu dei uma vasculhada até para o nosso módulo de alta performance. E, cara, 20 minutos aumenta a atividade cerebral, cara. Isso é pesquisa, isso aí tem pesquisa científica mesmo, né, que comprova esse lance, né, através de imagens de ressonância aí, do próprio cérebro. Eu não entendo, né, das imagens, mas eu entendo do que está escrito.
E eu sinto isso na prática, quando eu faço esses exercícios de manhã, né? Coisa de 20 minutos. Então, alinhe toda essa questão para te facilitar essa volta do fluxo, para a sua química corporal te ajudar também, né? Para que você consiga se concentrar mais. Isso vai te trazer mais clareza para você tomar as decisões certas, para você não agir por impulso, não fazer trade um atrás do outro, sem entender o que você está fazendo, para você conseguir seguir tudo que é falado diariamente na nossa análise da plataforma Maestria. Diariamente eu estou lá te falando por que você gastou todas as suas balas na fase 1, sendo que a gente está falando que, cara, essa forma não é a mais inteligente, está provado aqui. E eu vejo isso através dos próprios alunos também, dos trades dos alunos. Eu percebo que quem está racionando melhor, né, as balas, está conseguindo sair positivo. Então, hoje mesmo o mercado deu um last kiss lá no final, na fase 3 de novo. Né? Ontem eu até comentei um trade que a Renata fez, que tinha um alinhamento de contexto bem interessante. Hoje na fase 3, nos últimos minutos, ele meteu um martelinho colado na linha, formando um lindíssimo last kiss. Então, cara, é entrada certeira, é entrada com um alto índice de assertividade, né? É só uma questão de ter paciência, de estar centrado, né? De controlar as emoções, controlar os movimentos, controlar a fúria dos dedinhos malucos, né? Então, tudo isso, pessoal, vem desse controle, tá? Esse controle é extremamente necessário, essa inteligência emocional, né, é algo que, cara, não tem como nenhum scalper escapar disso. Não tem, vai rodar, vai procurar, vai fugir, né? Estudar é a parte que eu considero mais importante, porque eu já falei, não adianta ficar criando um monte de ferramentas de inteligência emocional, mas, né, não saber da técnica, ter uma técnica rasa, não vai conseguir tirar, né, carta da manga, porque não sabe operar, só sabe operar nos primeiros minutos e aí acabou tudo nos primeiros minutos, né? Acabou, né? Agora, se você tem as ferramentas, se você tem a técnica, somado a isso, você tem essa inteligência de se perceber, de estar presente, você tem presença de identificar quando a sua máquina está prestes a pifar, e você consegue identificar também o que leva a sua máquina a colapsar, porque eu sou diferente de você, né? Talvez você com barulho você não tenha tanto problema, né? Mas a parte da alimentação pegue mais em você. Talvez o exercício físico não seja um caso assim tão importante para você, mas talvez seja. Como você descobre isso? Como eu fui descobrindo isso? Tentativa e erro, mas não dá para você fazer um dia, você tem que criar ciclos, é igual a metodologia, é igual o método, pessoal. Antes de existir o método Ícaro, eu testava várias coisas diferentes, e como eu sabia que aquilo era uma bosta, não era operando um dia, porque se opera um dia, 2, pode dar certo, qualquer estratégia, né? De novo, não é só a minha estratégia que dá certo, ela é uma das que dão certo, tá? Mas tem muitas que não dão certo. Mas como eu descobria que não dava certo, eu tinha que ficar um período testando aquilo, um mês, né? Então você tem que testar um período. Como você sabe, hoje eu fui na academia, fiz atividade física e tomei um loss. Então, eu acho que se eu não treinar é melhor. Não é assim, né? A gente tem que testar, né, situações, a questão do café, né, que a gente fala. O café vai melhor antes ou depois, né? Eu vou colocar lá também, mas eu tô tomando café de novo, só que eu tô tomando antes, mais cedo, um pouco depois da água lá que eu falei para vocês. Quando eu tomava logo ali, tipo 2, 3 minutos antes do trade, eu tinha uma sensação de um pouco de impaciência, né? Agora, tomando nesse momento, praticamente 2 horas antes de eu fazer meu trade, eu sinto que ele me ajuda a despertar, né? E ao mesmo tempo eu não estou ansioso na hora de fazer a operação. Então é uma questão de ajuste. O café era o vilão? Eu vou ser, né? Eu preciso entender isso. Tipo, ele estava sendo um vilão porque eu estava tomando quando eu tomava 2, 3 minutos antes de operar. Mas agora, nessa outra situação, ele está sendo um aliado, né? Então a gente tem que ir usando e testando com bom senso.
Tá, pessoal? Então eu quero mais é que vocês todos fiquem no fluxo, pelo máximo, pelo maior tempo possível. E de novo, tá? Eu também sou um cara igual a vocês e eu também saio do fluxo, né? Só que o objetivo eu quero voltar o quanto antes. Então eu crio ferramentas e vou buscando entender qual que é o lance do Ícaro. Qual que é o manual do Ícaro? O manual do Ícaro não é o mesmo do José, do João, da Maria, né? Cada um tem o seu próprio manual, mas não, a gente tem pistas, né? A gente tem ali alguns padrões que a gente pode estar buscando para seguir, que é baseado em lógica, né? Mas não é uma receita 100% que você deve seguir, né? Nesse caso, né? Nesse caso, não no caso da estratégia, né? Mas é uma coisa que você deve seguir, né? Ali buscando adaptar para o seu jeitão, para o seu estilo. Certo, galera? Então eu vou ativar aqui os comentários. Se alguém, né, quiser perguntar alguma coisa que não foi falado, eu vou deixar mais uns 5 minutos para a gente poder trocar essa ideia. Espero que tenha sido útil para vocês, né, e que vocês possam entender melhor o porquê, né, das coisas, né? Oh, que bom, Tony, melhor papo da vida, aí sim, hein, gratidão. Toca uma viola e fica no flow. O Cadu é músico, toca viola. É isso, irmão, né? É isso. Valeu, Lucas, valeu, Ale, valeu, Ana. Ó, que legal, Flávia. Fico feliz. Que bom, que bom. Então, pessoal, ô irmão, amém. Essa é forte, inspirado por Deus esta noite. Gratidão. Eu peço sempre para Ele guiar aqui os nossos passos para colocar as palavras certas na minha boca. Sou só uma ferramenta. Eu dei uma pausa nesse mês de setembro de uma semana. Fez muito bem. Parabéns, Dani. Parabéns. Muito bom, Jubas. Valeu, Vini. Estou querendo comprar um computador novo. Você tem alguma recomendação sobre configuração? Cara, pega um com uma placa de vídeo legal, irmão. Tá, uma placa de vídeo boa, né? Esse HD SSD, se eu não me engano, aquele HD que liga rápido, é legal, senti uma diferença. E não instala mais nada, não precisa ser nenhum fudidão, não. Né? Um computador razoável. Você quer computador? Não, é um moço que quer comprar um computador, ele quer computador novo. Você tá querendo um computador novo? Tá? Mais um, você vai fazer. Você vai fazer trade? Vai? Você vai ser trader também, Toti? Ô, louco, aí, ó. Ela vai ser trader, cara. Ah, mais uma trader aqui. Ó, deixa eu ver, pessoal. Gratidão. Tem que sentir de fazer e não levar tudo que fala. Exatamente. É isso. Gabi, deixando claro, tirando a estratégia, tá? Tirando a parte estratégica, porque, cara, eu fico vendo, às vezes, o pessoal se perdendo de uma forma triste, né? A estratégia não tem o que mexer, cara. É seguir. Agora, a questão dos hábitos diários aí que vão te levar a uma concentração maior, a gente tem uma referência, mas a adaptação de cada um é importantíssima. Ó, minha filha começou a jogar dinheiro 10 e 20. Muito bom, Ale. Valeu, meu xará Ícaro. Gratidão, Joyce. Obrigado, meu irmão Jubas. Ô, Lili. Gratidão, gratidão. Obrigado e passo, meu irmão. É isso, Jefferson. As climáticas, elas estão falhando demais nesses últimos tempos aí, né? Por isso a importância da gente usar a nossa base. Lembrem-se sempre que a base do método Ícaro é falha dupla, last kiss, barra ignorada e padrão elástico, certo? São as estratégias que eu considero ali que tem um índice de assertividade maior, né, que já foi validado até pelo pessoal que gosta de fazer aí os levantamentos estatísticos, né? Não é nenhuma novidade para nós. Por isso a importância de mesclar, não gastar todas as balas em climáticas. Os caras estão gastando tudo em climática, né? Então é isso que acaba atrapalhando. Quem está diversificando está tendo bons resultados, né? Que a gente falou, mês passado teve galera aí com 10 mil pontos no mês de setembro. Porra, 10 mil, 9 mil, 8 mil, né? Teve positivo, teve negativo, teve, mas então a gente
tem que entender que se teve gente que conseguiu 10 mil pontos, 8 mil pontos, 9 mil pontos, a gente tem que entender o que essas pessoas estão fazendo, né? E o que elas estão fazendo? Eu já te conto. Elas estão diversificando as estratégias. Não estão colocando todos os ovos numa única cesta, gastando tudo em climática. Certo? É isso, Nicolas. Praticando exercício físico, liberamos endorfina, dopamina, serotonina. É isso, eu acho importantíssimo. Importantíssimo, tá? Voltou 3 dias, meu, tô melhor, muito bom, percebi, lá. Putz, passa muito rápido, pessoal. Eu não tô... Obrigado, Armando. É isso. O segredo é comportamental. É isso aí, Fran. Exatamente. Sim, Renato, o Arthur fala que vai ser trader e piloto de corrida. Aí agora falou que vai virar... Agora tá falando que vai ser tenista. Tá na onda do tênis. Tava na onda do futebol também, mas aí ele já viu que é ruim igual o pai no futebol, não rolou. Aí ele já desencanou do futebol. Falei, cara, futebol já te adianto, filhão. Aqui é uns cavalos, já é a última fase do futebol, é ir pro gol. Aí viu que não deu certo no gol, já fala, vou fazer outro esporte. É isso, né, pessoal? Então, pessoal, é isso. Isso aí, César. A estratégia é o mantra. Seguir isso, eu tava ouvindo, pessoal, hoje, um cara falando sobre até o Érico Rocha lá do Fórmula, né? E o cara falando isso, falou, porra, eu tentei algumas vezes fugir um pouco da estratégia, mas o Érico falava, não foge da estratégia, por mais que você ache que algumas coisas não façam tanto sentido, eu já fiz esse caminho e ele dá certo, não fuja da estratégia. E os caras falando, porra, várias vezes a gente fugiu num detalhe em outro, né? E acabou que não saiu como a gente estava esperando, né? Demorou mais de ano, mas aí a gente foi fazer um lançamento seguindo exatamente do jeito que o cara falava. E aí a gente teve o maior resultado, né, da nossa vida. Então, cara, porra, se você contrata um mentor, se você compra um curso, acredita em alguém, é uma insanidade, né? Você pagar por isso e ficar tentando fazer outra coisa, né? Sendo que, ou, ainda mais aqui dentro, como a gente já cansou de fazer live aí com o pessoal, inclusive, já tem umas aí para contar, né? Mais histórias de sucesso também, né? Então fica tudo meio que sem sentido, né? Então tem que seguir mesmo a estratégia ao pé da letra, sem inventar história, sem fazer merda. Depois é sempre a mesma história. Quem foge acaba voltando para casa, né? É isso. Beleza? O pai tá de portas abertas. Mas aí, né, quem já fez cagada depois só não chora. Só não chora na minha orelha que também já cansei de ouvir chororô. É só, ó, senta aí e se vira. Hoje em dia tá assim, né? O cara volta, fez um monte de merda, eu também já já tive meu tempo já de tentar converter alguém, né? Hoje em dia o cara volta, fez a merda, fala, ó, tá vendo aqueles livros ali? A resposta tá ali, senta ali e estuda. Ah, não, vem aqui, me faz um resumo. Não, meu irmão, não vou mais fazer resumo. Senta ali e se vira, né? Tá ali, ó, tá ali. Tudo que você precisa tá ali. Agora estuda essa porra aí e não me enche o saco, né? Vamos falar a verdade. Todo mundo já tá velho aqui já, né, pra ficar fazendo cagada. A gente tem que agora seguir firme, firme. Certo, pessoal? É isso. Beleza? Fiz cagada pra cacete, mas tive coragem de chorar pra você. Que bom. Que bom, ó. Tô recebendo mais informações aqui. Obrigado, viu? Tá aprovado? Quem fez cagada vai tomar porrada, Toti? Não. Não vai dar porrada? Não. Tá boazinha hoje, é? Tá boazinha hoje. Tá boazinha hoje. Então é isso, pessoal. Beleza? Vamos fazer as coisas certas e vamos seguir as recomendações, né? O Maestria tá aí para isso, pra gente passar o que tá rolando dia após dia, atualizando os cenários, o mercado muda, pessoal. Ninguém contava com setembro e o setembro veio, né? A gente tinha ali vários meses fáceis, tranquilos, né? Quem tava achando que já tava
que já era a última bolacha do pacote, chegou em setembro e sentiu que o bicho pega, que não é bem assim. Isso é ruim? Não, isso é ótimo. Agora tá todo mundo mais preparado para outubro. Né? Outubro começou e eu tô vendo bem menos choradeira. Já vejo a galera já organizando, né? Já fazendo as coisas do jeito certo. Isso é muito bom, né? Isso é muito, muito bom. Então eu fico feliz de ver, né? Já estão intercalando, já estou vendo mais. O mercado tá igual, né? O mercado tá igual. Até o Ronald pegou essa sacada da nossa mentoria, do nosso encontro, perguntou: Paulo, e para você, como é que estava o mercado em setembro? Falei, cara, normal, né? Mercado normal. Né? O Gui acompanha lá os meus resultados também, a gente, né, eu mostro lá umas coisas para ele, né? Já passou também a fase de ficar mostrando, provando, mas né, eu compartilho algumas coisas com, né, eu tô falando isso com a geral, mas eu compartilho algumas coisas com ele lá. Ele viu, setembro foi um mês também para mim maravilhoso, né? Um mês normal. Por quê? Porque já estava esperando que o mercado viesse em algum momento com uma volatilidade menor, né? Agora em outubro, cara, quem está assistindo tudo, quem está, né, pegando todo o material, não vai ser pego assim de surpresa, né? Já está mais preparado. Então já não tá mais, os caras já não estão mais entrando em climática feito louco. Já vejo muita entrada de climática, os caras deixando passar, esperando uma outra, né? Então, isso é o quê? Isso é crescimento. Isso é crescimento, né? Isso é amadurecimento, isso é você se transformando num trader profissional, você sendo forjado num trader profissional, né? Então é isso. Agora é seguir, fazer o melhor pra gente fazer um outubro bonito. Beleza, pessoal? Eu nunca tenho vontade de desligar aqui com vocês. Né? Vocês sabem disso. Dá vontade de ficar falando aqui, rolando aqui, vendo os comentários, vendo vocês falando, né? E é isso, é muito bom. Gratidão, irmão Ronald, meu irmão Rony. Bem-vindo a outubro. É isso. Se voltar, eu fecho. Tá bom, pessoal? Tá? Vou deixar aqui a última. Ninguém tem mais nenhuma pergunta, né? Tá tudo tranquilo. Estão só comentando. Ansiedade é chave. Dominaremos a mardita. É isso. É isso. A busca é essa. Fica, né? Gratidão. Beijo, Fran. Beijo, Alê. Boa noite, Nicolas. Boa maestria. Ana, abraço. César, Sing, Zé Casca Grossa, Rogerião, obrigado, meu irmão. Gratidão aí pela presença. Biele, beijão. Jeane, Rose, Dai, Igor, Kaká, Dani, todo mundo. Biele, beijão. Anderson, meu irmão, você já terminou a janta, pelo amor de Deus. Senão eu vou apanhar da patroa aí, pô. Espero que tenha aproveitado bastante o jantar romântico aí. Tá? Fiquem com Deus, Débora, Gláucia, Patrícia, todo mundo. Beto, tá? Tamo junto. E amanhã, se Deus quiser, com alguém. Fiquem no flow, se mantenham no flow. E se sair do flow, voltem para o flow. Beijo pra vocês. Um grande abraço, pessoal. Valeu. Boa noite. Tchau, tchau, pessoal.